Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito administrativo. O assunto do dia é a PPP, Parcerias Público-Privadas. Vamos falar sobre a lei que trata da PPP, as espécies, características e muitos outros detalhes interessantes. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando pela lei da PPP, é a Lei 11.079, de 2004, complementada pela Lei 8987, de 95. Por que ela é complementada por essa lei? Porque essa é a lei das concessões, e a PPP é uma espécie de concessão. O próprio artigo da PPP, artigo 2º da PPP, que define, ela fala: parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Então, ela mesmo define que a PPP é um contrato de concessão. Então, ela é uma espécie de concessão. É uma espécie de concessão com algumas características diferentes da concessão comum. Por quê? Porque na PPP, parceria público-privada, há uma contraprestação do ente estatal e o compartilhamento de riscos entre o parceiro público e o parceiro privado. Aqui tem uma crítica doutrinária do Carvalhinho. Carvalhinho que fala que onde há contrato, não há parceria. Se é uma parceria, seria um convênio e não um contrato. Então seria uma impropriedade da lei chamar a PPP, que é uma parceria público-privada, de contrato. Na verdade, não seria. Mas, para fins de provas objetivas, para fins de concursos, vamos lembrar que a PPP é uma espécie de contrato de concessão, sim, definido pela lei. E quais são as características da PPP, as características principais? As suas espécies são a concessão patrocinada ou concessão administrativa. Então, a PPP pode ser uma parceria público-privada por concessão patrocinada ou parceria público-privada por concessão administrativa. Qual é a diferença? A PPP por concessão patrocinada, ela é com ou sem obra pública precedente, então, com ou sem obra pública precedente, e a tarifa paga pelos usuários, pelos particulares, mais uma contraprestação do poder público. Tem uma tarifa paga pelos particulares, pelos usuários do serviço, e também há uma contraprestação do poder público. E essa contraprestação pode ser de até 70% da remuneração do parceiro privado. Então, a concessão patrocinada é assim, é patrocinada porque o ente público patrocina e os usuários também pagam tarifa. Já na concessão administrativa, só a administração pública paga o preço. Só a administração pública remunera o parceiro privado. Não há tarifa paga pelo usuário, pelo particular usuário do serviço público. A administração pública é a usuária indireta desse serviço público. E ela é impossível só para serviços. Não pode haver uma concessão administrativa, uma PPP por concessão administrativa, só para serviços públicos. Não pode. Ela tem que ter uma obra ou um fornecimento de bens também. Uma obra ou fornecimento de bens. Ok? E qual é o prazo? O prazo da PPP? Ela pode ser de 5 a 35 anos. Então tem um prazo bem específico aqui, é um prazo diferente dos outros contratos. É um prazo bem amplo, bem longo, né? Porque realmente ela é para objetivos de grande porte. Então o prazo é de 5 a 35 anos. E o valor? O valor mínimo de 10 milhões de reais no contrato. Valor mínimo de 10 milhões de contrato. É possível a PPP só para obras ou só para fornecimento de bens? Não, ela é vedada. Não pode ser só para obras ou para fornecimento de bens. Tem que ter uma prestação de serviço também, ok? Não pode ser só para obras ou fornecimento de bens. Tem que ser para a prestação de serviços também. E quanto ao compartilhamento, o que o parceiro público e o parceiro privado compartilham? Eles compartilham as responsabilidades e compartilham os ganhos também. A responsabilidade é solidária da administração pública, responsabilidade solidária entre o parceiro privado e o parceiro público, e os ganhos também são compartilhados. Compartilham os bônus e os ônus.
Pluralidade compensatória. Pluralidade compensatória, como ela é? Ela pode ser por ordem bancária, por cessão de crédito não tributário, por outorga de direitos ou direitos sobre bens públicos. Então, o poder público pode remunerar o parceiro particular dessas formas aqui, por ordem bancária, por cessão de crédito não tributário, por outorga de direitos ou outorga de direitos sobre bens públicos. Essas são as formas de compensação do parceiro privado. E sobre as garantias? Sobre as garantias, a gente pode definir aqui e dividir sobre as garantias dadas pelo parceiro privado e as garantias dadas pelo parceiro público. O parceiro privado deve dar uma garantia, e essa garantia pode ser de até 5% do contrato. Até 5% do contrato. Ela pode ser em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária ou títulos da dívida pública. Títulos da dívida pública. Essas são as possíveis garantias do parceiro privado, até 5% do contrato. Já o parceiro público pode oferecer garantias nessas hipóteses aqui: vinculação de receitas, seguro-garantia, fundos especiais criados por lei, financiamento de organismos internacionais ou instituições financeiras. Isso aqui foi mudado recentemente. A lei previa organismos internacionais ou instituições financeiras não controlados pelo ente público. A modificação tirou essa parte final, não controlados pelo ente público. Então não tem mais essa restrição. É só organismos internacionais ou instituições financeiras. Fundos garantidores, empresas estatais criadas por lei especificamente para isso, ou outras formas de garantia especificadas por lei. Então a gente vê aqui que tem que respeitar o princípio da legalidade para essa garantia prestada pelo poder público, certo? E quanto à licitação, isso aqui também mudou recentemente. Antes, a PPP só podia ser licitada por concorrência. Agora, admite-se também o diálogo competitivo, que foi uma nova forma trazida pela nova lei de licitações. Então, a licitação para uma parceria público-privada pode ser por concorrência ou diálogo competitivo. Não existe mais a limitação só para concorrência. E deve ter previsão no PPA, no plano plurianual. Essa PPP necessariamente vai ultrapassar o exercício financeiro, vai ultrapassar um ano, então tem que ter previsão no plano plurianual, que é aquele que traz um planejamento para 4 anos. Sociedade de propósito específico, a SPE. O que traz essa SPE? Quais são os detalhes que a gente pode dizer sobre ela? A SPE ela deve ser criada antes do contrato. Sociedade de propósito específico é uma sociedade, é uma pessoa jurídica que deve ser criada antes do contrato para gerir essa parceria público-privada. Ela pode ser uma companhia de capital aberto, com ações, com papéis negociados na Bolsa de Valores, no mercado de balcão. Pode sim. A maior parte do capital votante dessa SPE não pode ser do poder público. Não pode. E há possibilidade de transferência temporária aos financiadores da SPE, os financiadores ou garantidores, as pessoas que financiaram ou garantiram o parceiro privado nessa sociedade de propósito específico. É possível haver a transferência temporária da gestão para os financiadores ou garantidores, se eles perceberem que o parceiro privado não está gerindo, não está gerenciando, não está administrando essa sociedade, essa parceria de forma responsável, de forma adequada. Então, os financiadores, os administradores assumem essa responsabilidade não, assumem essa gerência, mas sem responsabilidade. Eles não têm responsabilidade sobre os danos causados pela prestação do serviço na parceria público-privada. Quem vai ter responsabilidade é o parceiro privado que assumiu esse risco e o parceiro público que contratou. Eles, como eu disse lá no início, eles compartilham os ganhos e os prejuízos, as responsabilidades. Mas o financiador, o garantidor, não. Eles assumem, tentando consertar o que está sendo feito de forma errada, mas eles não têm responsabilidade.
E no caso da PPP federal, Parceria Público-Privada Federal, quais são os detalhes? O órgão gestor vai ser o Ministério do Planejamento, o MIPOG, o Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda, e a Casa Civil. Esses três órgãos do Poder Executivo Federal vão gerir uma PPP federal. Eles são o órgão gestor. O Fundo Garantidor, o FGP, Fundo Garantidor de Parcerias, ele tem natureza privada e é possível até 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. Pode ser por fiança, penhor, hipoteca, alienação fiduciária, outros contratos, garantia real ou pessoal ou uma contragarantia. Possível até 6 bilhões de reais o FGP federal, esse fundo garantidor. E há um limite. Na verdade, há dois grandes limites que deve observar uma PPP federal, que ela não deve exceder 1% da receita corrente líquida, a RCL, não pode exceder 1% da receita corrente líquida do ano anterior e também não pode exceder 1% da receita corrente líquida dos 10 anos posteriores, dos 10 exercícios posteriores à contratação da PPP. Então, esse limite de 1% deve ser observado na PPP federal, ok? Há vários outros detalhes, como os detalhes de licitação, a abertura da licitação deve ter também licenciamento ambiental, se for necessário licenciamento ambiental, deve ser prévio. A submissão da minuta do edital deve ser feita à consulta pública em 30 dias para sugestões em consulta pública. Os critérios de julgamento também pode ser menor tarifa, menor contraprestação do parceiro privado, a combinação de menor contraprestação, melhor técnica, melhor tarifa. Então, há vários detalhes aqui da licitação que também precisam ser estudados com um pouco mais de cuidado, principalmente depois das modificações da nova lei de licitações. Mas são detalhes que não são o objeto principal não foram o objeto principal das questões de concurso até aqui. Ok? Então esses são os detalhes mais importantes, principalmente o prazo de 5 a 35 anos, isso aqui é bastante cobrado, o valor mínimo de 10 milhões de reais, esses são os detalhes de PPP mais cobrados nas provas, nos concursos públicos. Lembrando que ela tem natureza jurídica de contrato, um contrato de concessão, e a diferença é que há um compartilhamento de riscos e uma contraprestação do ente estatal, ok? Lembrar também da importância da diferença entre concessão patrocinada e concessão administrativa. Isso aqui sempre cai, isso aqui é muito importante, isso aqui a gente não pode esquecer. Bom, espero ter ajudado. Esse foi um vídeo de apresentação e resumo bem sintético mesmo da PPP e espero ter sido útil para guiar nos estudos daqui para frente. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, deixe seu gostei e compartilhe com os seus amigos. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau, pessoal!